Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos refletir neste recolhimento sobre a nossa fé em Deus. E a primeira ideia que nos sugere essa fé é a de que confiemos muito em Deus. Confiança que Ele pode realizar maravilhas na nossa vida, verdadeiros milagres. No Evangelho, encontramos pessoas que conseguiram que Jesus lhes fizesse esses milagres porque tinham muita fé. Por exemplo, aquela cananeia, que nem judia era pagã, e, no entanto, ela acreditou que Jesus poderia curar a sua filha, que estava possuída pelo demônio. Aproximou-se de Jesus e lhe fez esse pedido. E Nosso Senhor, sem se dirigir a ela, disse que não convinha dar o pão dos filhos, né, àqueles que não são, né, do povo de Israel, para o qual ele tinha vindo. Evidentemente que Nosso Senhor veio para todos, mas naquele momento didático, naquele momento ele estava como que, primeiro, cumprindo a justiça, né, de salvar o povo de Israel, e a partir disso a igreja iria a outros povos. E diante daquela negação de Nosso Senhor, aquela cananeia com muita humildade disse: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então Nosso Senhor olha para ela e disse: grande é a sua fé, mulher, faça como você quer. E aquela filha foi curada pela fé daquela mulher. Algo de parecido aconteceu com aquele centurião, que também não era judeu, e pediu a Nosso Senhor que também curasse um dos seus servidores, e que nem precisava que fosse à casa dele para curar aquele servidor, mas bastava dizer uma palavra que ele seria curado. Nosso Senhor também mostra a todos aqueles que escutavam aquele pedido que era grande a fé daquele centurião, e por isso faria aquela vontade e curaria e curou o servidor do centurião. Vai, seja feito conforme a tua fé. Por outro lado, Jesus se entristece quando alguém demonstra não ter fé. Como é o caso, por exemplo, dos apóstolos que estavam no barco e se levantou uma grande tempestade e eles temeram afundar. Eles que eram experientes navegadores daquele mar, no entanto, aquelas ondas estavam muito grandes. Jesus estava no barco, mas estava dormindo. E eles então acordaram Nosso Senhor, chamaram Nosso Senhor, dizendo: Senhor, não te importas que pereçamos? E Jesus então acorda, faz calar a tempestade e depois então diz: homens,
de pouca fé? Por que vocês duvidaram? Também aquela ocasião em que Nosso Senhor, em outra tempestade, aparece andando sobre as águas, e Pedro, então, pede: Senhor, se és tu, diga-me que vá até ti. E Jesus Cristo disse: vem, e ele foi. Mas depois que começou a olhar para as ondas, os ventos, começou a afundar, e voltou a pedir ao Nosso Senhor: Senhor, salva-me que me afogo. Nosso Senhor, então, lhe estende a mão, lhe salva, mas depois lhe diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Então, são passagens, como outras, que mostram homens de fé, mulheres de fé, falta de fé. Em torno de Jesus Cristo, o que importa é ter essa fé, essa confiança no seu poder. E se nós estamos considerando esses fatos, esses acontecimentos dos evangelhos, não é para que recordemos algo que aconteceu ali e não volte a acontecer. Por isso, São José Maria nos faz considerar no caminho. Deus é o mesmo de sempre. O que faltam são homens de fé. E renovar-se-ão os prodígios que lemos na Sagrada Escritura. Et non est abreviata manus Domini. O braço de Deus, o seu poder, não encolheu. Mas devemos considerar uma advertência que Jesus faz ao povo. Se não vedes milagres e prodígios, não credes. Claro que aqueles prodígios, aqueles milagres que Nosso Senhor fez e continua fazendo, são para reforçar a nossa fé, são porque Nosso Senhor quer mostrar o seu poder, que nós devemos confiar nele, mas nós não podemos estar com Deus, não podemos aderirmos a Jesus Cristo só por causa dos milagres, só por causa dos favores que Ele nos possa fazer. Ou seja, Jesus, Ele fica triste também quando procuravam-lhe só para que Ele lhes dê de comida, como tinha multiplicado os pães e os peixes. As pessoas o buscavam lá, pode então fazer mais por nós, a gente não vai precisar pescar, a gente não vai precisar fazer pão, Jesus Cristo vai poder então nos dar tudo de mão beijada, basta a gente ter fé. Queriam continuar a ser saciados com aqueles bens sem esforço nenhum. Um dos momentos de maior indignação de Jesus Cristo foi quando Pedro rejeita a cruz, quando Nosso Senhor, então, lhes anuncia aos apóstolos que estava indo para Jerusalém para ser preso pelas autoridades, padecer a paixão, ser crucificado. E ele, então, Pedro chama Jesus à parte e disse que não ocorra isto, né? Deus não permita que ocorra isto contigo. E Jesus Cristo, então, lhe diz com firmeza: afasta-te de mim, Satanás, porque seus pensamentos são pensamentos humanos e não vêm de Deus. O que nos indica isto é que a nossa fé, ela também deve ser vivida quando Deus não nos faz favores. E tenhamos que passar por momentos de sofrimentos na vida, sem que Ele nos faça milagres para aliviá-los. Então, essas duas características, esses dois aspectos da fé em Jesus Cristo: crer no seu poder, crer que Ele pode fazer milagres e podemos pedir com fé, mas ao mesmo tempo crer que Ele continua conosco, continua de alguma maneira a nos orientar, a nos consolar, a nos fortalecer, mesmo que não nos faça milagres e favores. O que a nossa fé nos garante é que sempre receberemos esse auxílio de Deus como
ele mesmo nos indicou através do Evangelho de Mateus. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe, quem busca, acha, a quem bate, se abrirá. E em seguida, Jesus compara-se aos pais da terra. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Nos dará aquilo que nos convém. Talvez não nos dê pão, não nos dê peixe, porque talvez não seja isso mais adequado, mas nos dará um espírito bom, fortaleza, para enfrentarmos as paradas quando falta um pão, quando falta peixe, quando falta o que for, diante de uma dificuldade, de uma doença, de um desemprego, de o que é nossos familiares. Lembremos-nos de Jesus Cristo no horto, ele, o Filho de Deus, que também implorou ao Pai que lhe aliviasse daqueles sofrimentos, que, se possível, afastasse dele aquelas dores. E, no entanto, o Pai, naquela conversa, terá lhe dito que era para isto que ele tinha vindo à Terra, para salvar a humanidade daquela maneira, padecendo o que haveria de padecer e morrendo na cruz. Então, Jesus Cristo, então, com toda a fortaleza, disse: então não se faça a minha vontade, meu Pai, senão a tua. É a tua vontade que eu sofra, é a tua vontade que eu padeça isso. Isso é necessário para um bem maior. Portanto, quando os problemas profissionais ou econômicos aconteçam um atrás do outro, desemprego, diminuição do salário, uma promoção esperada que é adiada ou cancelada, quando os deveres nos inquietam, deveres difíceis na criação dos filhos, neste momento de pandemia, nesses momentos de confinação, dever de ajudar a que se concentre nas aulas por vídeo. Imagina, nós já temos dificuldade com isso, imagina as crianças, para se concentrar num vídeo. Quando nós ou algum familiar fica doente ou falece, sem que lhe possamos dar um último adeus, todos os acontecimentos dolorosos da vida e momentos em que a nossa fé, então, deve ser vivida na confiança que Deus não nos abandona. Também diante das nossas más inclinações, que querem nos afastar de Deus, que querem fazer com que nós desanimemos dos nossos grandes ideais, quando estamos fisicamente e moralmente cansados. Neste momento, a confiança em Deus nos fará dizer: tudo posso naquele que me dá força. O Senhor é quem me governa, nada haverá de me faltar. Quando tratamos a Deus com essa confiança filial, então entendemos aquilo que nosso Senhor disse no seu discurso: não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais que as vestes. Olhai as aves do céu. Não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge da sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais vós, homens, de pouca fé.
Não vos aflijais, nem digais, que comeremos, que beberemos, com que vos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isto. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isto. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Nós não podemos esquecer-nos dessas palavras de nosso Senhor. Ele não as disse para aqueles que a escutavam naquele momento. Ele disse para todos os homens, todas as mulheres de todos os tempos, para os nossos tempos também, para estes tempos em que vivemos, quais sejam os tempos. Será que escutamos isto e tantas vezes nos anunciado isso nas missas? E escutamos como quem escuta e vai continuando a sua vida, como que cumpri a minha obrigação de ir à missa e pronto, alguma coisa foi dita lá, né? Parece que Jesus Cristo disse alguma coisa desse tipo e não levamos à nossa vida pessoal. Confiemos em Deus, em tudo e sempre. Sentindo aquela segurança que nos relata o Salmo 26. O Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é o protetor de minha vida, de quem terei medo? Quando os malvados me atacam para me devorar, vivo, são eles, meus adversários inimigos que resvalam e caem. Se todo um exército se acampar contra mim, não temerá meu coração. Se travará contra mim uma batalha, mesmo assim terei confiança. E São Paulo nos eleva ainda mais alto nessa nossa confiança em Deus, a dizer-nos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que confiam em Deus. Portanto, o que é essencial na nossa fé, e disso se trata nessa nossa reflexão, nossa fé em Deus, não é acreditar simplesmente que Ele vai realizar milagres, também o é, faz parte da nossa fé, mas acreditar que se buscarmos o reino de Deus, buscarmos a nossa santidade, buscarmos cumprir a nossa missão para o qual Ele nos dá como cristãos em cada momento, no trabalho, na família, na sociedade, o resto não será dado por acréscimo. Aqui, ali, quando, no tempo, independente, não importa. Será, algumas vezes, Jesus fará milagres. Claro que faz, nós temos experiência disto. Mas com a intenção de que os beneficiados tenham um bem espiritual maior. Por exemplo, naquele caso do paralítico que foi levado pelos seus amigos para que ele fosse curado da paralisia, Jesus Cristo, antes de curar da paralisia, o que faz? Perdoa os seus pecados. Vamos dizendo, o mais importante é o bem espiritual. O mais importante para a alma é que a alma esteja bem. Não adianta nada curar da paralisia física se a alma estiver paralisada. Então, primeiro a paralisia da alma tem que ser curada. É o bem espiritual. E depois, para que todos aqueles que viram aquele seu poder de perdoar o pecado, acreditassem realmente ele tinha perdoado o pecado, disse, pega a sua cama e anda e vá para casa. Portanto, o que temos de ter bem claro sobre a nossa fé é que Jesus não veio para curar a todos. Não veio para nos curar sempre. Mas as curas e os benefícios materiais que ele realizou através de milagres que estão relatados nos evangelhos, E aqueles que continuam a fazer desde então na história da igreja, na história do mundo, são sinais para ajudar-nos a crermos nele, a acolhermos como o poderoso, o todo-poderoso, aquele que está na nossa vida e nunca haverá de faltar. E se está faltando, e parece que está faltando agora, e não nos dá aquilo que nós esperávamos conseguir porque estamos lhe pedindo, não importa. Ele nos dará um espírito bom, ele nos dará
o perdão, Ele nos dará fortaleza, Ele nos dará santidade. Por isso, também disse-nos, se eu não faço as obras do meu Pai, não me creiais. Mas se as faço, e se não quiserdes crer em mim, credes nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Então, são sinais, as curas. Então, se Nosso Senhor achar por bem que este é um sinal que nós precisamos ter, um sinal de um bem, um benefício, Ele nos dará para que a gente creia que Ele está conosco, que é Deus conosco. Então, quando nós temos essa fé, e aqui vem a consequência que eu queria, então, lhes dizer. O que é que faremos? Faremos oração. Seremos homens de oração. Estaremos falando com Deus, Nosso Senhor, com Jesus Cristo a todo momento. Nosso Senhor pede-nos que imploremos ao Pai as nossas necessidades, como aquela viúva que pedia, aquela parábola que ele nos contou, da viúva que pedia para que o juiz iníquo fizesse justiça, e o juiz fez por a insistência daquela viúva, e Nosso Senhor disse, o Pai, que é nosso Pai, e nos quer o bem, não nos fará justiça quando nós lhe pedirmos? Deus sempre escuta a nossa oração, seja de que forma for. Como eu falei, às vezes faz o milagre, às vezes nos dá pão, às vezes nos dá peixe, nos dá o emprego, nos dá a saúde, nos dá uma cura, nos dá o que for, às vezes não. Nos dá força, poder, fortaleza para enfrentar as paradas que temos que enfrentar na vida. Por isso que o ponto culminante da fé é crer em que Deus sabe melhor do que ninguém o que é melhor para nós em cada momento. Em definitiva, é isto. Ele sabe o que é melhor para nós. Nós não sabemos. Nós, como filhos, como fez Jesus Cristo no Horto das Oliveiras, pedimos, papai, me ajuda nisto. Papaizinho, estou sofrendo. Papaizinho, estou angustiado. Papaizinho, papai. Somos crianças, e a criança pede aquilo que ela necessita, pede ao seu pai com confiança, mas ele sabe mais o que é melhor para nós e que momento ele pode nos dar aquilo que estamos pedindo e quando não. Ele sabe quando é necessário fazer um milagre e quando não é bom fazer, porque temos que crescer espiritualmente. Ele quer que cresçamos e confie em nós, então podemos ter certeza disso. Estamos pedindo, estamos rezando, não dá? Deus está se apoiando em mim, Ele está confiando em mim. Confiando que eu vou demonstrar e ser testemunho de fé aos outros na família. Que eu supero tudo isto pela fé. É isso que Ele está me pedindo. Às vezes, esse crescimento passa pela cruz dos sofrimentos. Por isso, são oportunas estas palavras de São José Maria. São 2 pontos do livro Forte. Nome muito sugestivo, para pontos de oração, forjar o caráter, forjar a nossa fé. E ele diz, então, amo a vontade de meu Deus. Por isso, em completo abandono, que Ele me leve como e por onde quiser. Essa é a oração definitiva que com homens de fé devemos fazer sempre. Que Ele me leve como e por onde quiser. Em outra passagem desse mesmo livro, diz, pede-nos e ajuda-nos a fazer a oração. Diz-lhe, Senhor, nada quero fora do que tu quiseres. Não me des nem mesmo aquilo que te venho pedindo nestes dias. Se me afasta 1 milímetro da tua vontade. 1 milímetro. Peço-te isto. Parece-me que eu preciso disso e estou lhe pedindo, como filho
Mas se me afasta 1 milímetro da tua vontade, não me dê. Não me dê esse emprego. Não me dê essa cura. Não me dê este benefício, este dom. Não me dê. Eu quero fazer a sua vontade. Eu quero estar contigo. Eu quero ser santo. Eu quero me salvar. Eu quero fazer o bem. Eu quero ser apóstolo. Eu quero cumprir a minha missão na igreja, na família. Na carta Novo Milênio Ineunte, essa carta que o Papa São João Paulo II escreveu-nos no começo deste milênio, ele nos animava a tirar proveito da experiência mística dos santos. Eles que tiveram que passar pela noite escura. Santos que tiveram que passar por momentos em que parecia que sua vida não tinha sentido, que tudo era escuro, sem cor, e momentos dolorosos, para crescerem na fé em Deus, que é isso que nós vemos e percebemos nessa vida, né? Um São João da Cruz, numa Santa Teresa, no São José Maria, na própria vida de São João Paulo II, numa Edith Stein, enfim, né? Tantos santos que passaram pelos esses momentos, e Deus confiou em que eles poderiam crescer na fé e dar exemplo de confiança em Deus. Especialmente o momento em que São José Maria teve que passar, né, quando, no começo da obra, ele tentando transmitir aquilo que Deus lhe havia anunciado no 2 de outubro de 1928, a chamada santidade através do trabalho profissional e nos cumprimentos dos deveres cotidianos, chamada universal à santidade, e era mal entendido, às vezes até caluniado, e ele se sentia como que a escarradeira do mundo, todo mundo se achava no direito de cuspir em cima. O que está falando esse padre? Quer dizer, está fazendo coisa, dizendo coisas que não são corretas, que está enganando, é um louco. E ele, então, numa noite que não conseguia dormir, diante daquelas coisas, porque queria fazer a vontade de Deus e estava sendo prejudicado com todas aquelas perseguições e calúnias e mal-entendidos, foi até o sacrário, diante de Jesus, prostrou-se diante dele e disse: Senhor, se tu não queres a minha honra, eu para que a quero? E a partir daquele momento ficou muito em paz, foi dormir tranquilo e sempre dormiu a partir de então. Se eu tenho que passar por isto, se Nosso Senhor quer que eu padeça isto e minha honra vá lá embaixo e perca toda a minha dignidade e me impedir assim assado, não importa, é a vontade de Deus. Ele saberá por quê tenha que passar por tudo isto. Custa muito, dizíamos. É duro até que por fim o homem se aproxima do sacrário e se vê considerado como toda a imundície do mundo, como um pobre verme, e diz de verdade: Senhor, se tu não precisas da minha honra, eu para que a quero? Até então, não sabe o Filho de Deus o que é ser feliz, até chegar a essa nudez, a essa entrega, que é entrega de amor, mas alicerçada na mortificação, na dor. Portanto, a nossa fé autêntica nos leva a crer, sobretudo, que Deus possa nos fazer santos, possa nos fazer melhores, porque isso que importa. O que adianta ter pão, ter peixe, ter saúde, ter emprego, ter dinheiro, se a gente não é santo? Se passamos por essa vida como se não tivesse passado, de uma maneira medíocre, não, o que importa é sermos santos, né? Ir para o céu e ganhar um grande céu para toda a eternidade. Essa é a essência da nossa fé em Cristo. E assim é que nós vemos como viveu Maria Santíssima, a grande campeã da fé. E por isso, em todo o seu trajeto
o cumprimento da missão para a qual Deus te tinha dado para ser mãe de Jesus, lhe ressoavam no seu interior aquelas palavras da sua prima Isabel: feliz és tu que acreditaste naquelas coisas que foram ditas da parte do meu Senhor. Vamos acreditar como ela? Em todas as coisas que foram nos ditas da parte do Senhor, que é o próprio Jesus Cristo que nos disse, o próprio Senhor nos disse, a igreja nos repete, vamos acreditar como ela acreditou e seremos felizes, como ela foi, mesmo dando a luz no estábulo, mesmo fugindo para o Egito, mesmo ao pé da cruz. Então, que ela nos ajude. Interceda por nós, para que aumentemos, então, a nossa fé. Em que Jesus está conosco e Ele nunca haverá de nos deixar. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vou pegar o microfone. Tira a máscara. Ato de presença de Deus. Tenho não só confiança em Deus, mas fé nas verdades e nos valores contidos nos ensinamentos de Jesus Cristo, e confiados por Ele à Igreja, que os guarda, aprofunda e transmite com autenticidade. Estou consciente de que, como diz a Sagrada Escritura, sem a fé é impossível agradar a Deus. Sei que a fé religiosa não está no mesmo nível das posições ideológicas, das preferências políticas, das ideias opináveis, que cada qual escolhe a seu arbítrio. Percebo que a fé católica não tem por objeto matérias opináveis, mas verdades divinas. Sinto como católico o grande dever de conhecer os ensinamentos que a Igreja, assistida pelo Espírito Santo, tem transmitido ao longo dos séculos, como verdades de fé e de moral. Assumi o desejo explícito de João Paulo II e Bento XVI de que todos os católicos leiamos e meditemos o Catecismo da Igreja Católica, síntese da autêntica doutrina cristã. Lembro-me de que Cristo disse aos apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Enfrento por isso, corajosamente, as pressões do ambiente, quando rejeita a verdade de Cristo, e defendo com serenidade, sem faltar à caridade com as pessoas, os princípios cristãos, mesmo que muitos à minha volta não concordem. Evito discussões inúteis sobre religião, sem ceder na minha fé, sem escutar com respeito as opiniões alheias, e procuro o diálogo baseado em ideias, e não em palpites.
Sou compreensivo com os que não conhecem a verdade cristã. Procuro desculpá-los, perdoá-los, se me ofenderam, e rezar para que Deus lhes conceda a luz da fé. Tenho como lema o de Santo Agostinho: rejeitar o erro, mas amar o que erra. Aceito e amo a verdade cristã de tal modo que não fique na teoria, mas faço o possível para incorporá-la à minha vida. Desejo ser portador da luz da verdade de Cristo a muitos corações. Colaboro de algum modo em trabalhos de formação, programas de aulas de doutrina, catequese para crianças ou adultos. Ensino o catecismo aos meus filhos. Amo e pratico a sinceridade no relacionamento com outras pessoas. Percebo que a sinceridade, que foge da mentira, da simulação e da hipocrisia, é condição necessária para um relacionamento leal de amizade autêntica. Evito a mentira deliberada, ainda que me custe. Consulto um bom orientador quando penso que a justiça me pede não manifestar toda a verdade, ou seja, guardar o devido sigilo em relação a assuntos que os outros não têm o direito de conhecer. Educo meus filhos na sinceridade, animando-os a abrir o coração, mostrando-lhes com carinho que procuro compreendê-los, mesmo quando erram gravemente, e facilitando-lhes assim contar sem receio aquilo que mais lhes custa dizer. Reajo com serenidade ante essas situações. Ato de contrição. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No Sermão da Montanha, Jesus Cristo
indicou-nos umas palavras impressionantes, palavras que devem ressoar forte no nosso coração, no coração daqueles que o seguem de verdade, porque mostram o que deve ser o cristão na sociedade. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Jesus oferece-nos algo diferente daquilo que nos oferece o mundo. Porque o que o mundo oferece é ilusão. Aquela ilusão de encontrarmos a felicidade renunciando a Deus, renunciando à nossa religiosidade, renunciando a uma vida moral. Oferece uma danceteria sem saída de emergência. Oferece drogas e bebidas que destroem e não têm cura. Oferece a conquista da liberdade, excluindo as verdades morais e a responsabilidade pessoal. Há muitos que rejeitam a luz de Cristo. A gente sabe que alguns fazem essa rejeição de uma forma descarada. E são aquelas pessoas que provocam brigas, divisões, inimizades, corrupção, etc. Tem outras que não rejeitam assim, de uma maneira tão descarada, tão explicitamente, a moral cristã, mas também não vivem coerentemente. São almas cheias de espinhos, que sufocam a semente da graça divina. São pessoas que dão uma certa aparência de catolicismo, de religiosidade. Porque rezam, porque vão à missa, assistem à missa através dos meios eletrônicos, participam das pastorais, dirigem grupos de oração ou de formação. Mas no trabalho, na convivência familiar, na convivência social, no carnaval, no churrasco com os amigos ou mesmo com os familiares, numa festa, no lazer, no entretenimento, no uso da internet, na prática do esporte, nas redes sociais, parecem ateus. Tem um comportamento de pagão, de um homem que não tem fé, que não foi batizado, que não crê em Cristo. Porque vivem para ter dinheiro a qualquer preço, não importa o preço da família, o preço de atitudes que prejudicam a outros, prejudicam a própria família. Vivem para satisfazer o ventre e os instintos animais mais baixos, provocando certas atitudes que a gente, enfim, acaba se lamentando tanto das consequências, como precisamente nesses dias nós estamos nos deparando. Pessoas que parecem, que vivem para se mostrarem, para ficar em evidência, têm medo e pavor de se sacrificarem pelos outros, não estão nem aí para as instituições sociais, para os pobres.
ou seja, de um modo sutil, quase imperceptível, expulsaram a Deus das suas vidas. Expulsaram a Deus da sua família, do exercício da sua profissão, das suas atividades acadêmicas, seus entretenimentos. Por isso, o trabalho que possui, o poder econômico que tem, os conhecimentos e habilidade que possui, o prestígio profissional que adquiriram, coisas boas em si, coisas que podem ser buscadas e podem ser obtidas e certificadas, que deveriam ser usadas para construir um mundo melhor, para edificar as pessoas, acabam sendo usadas para fazer o mal, para afastar o mundo de Deus. E é por isso que surgem os desequilíbrios sociais, os desequilíbrios na natureza, as desarmonias familiares, as injustiças, as opressões. Isto é o que o mundo oferece, ou a mundanidade. Mas Jesus oferece a vida eterna. Jesus oferece a fraternidade, a solidariedade humanas. Oferece, sobretudo, a beleza e a riqueza do amor de Deus. E o mundo, este mundo em que vivemos, que não devemos rejeitá-lo, e não devemos viver tudo isso com pessimismo, mas nos anima e nos estimula a sermos testemunhas do amor. Testemunhas que assumam essa aventura do verdadeiro amor. Do amor que Jesus Cristo nos ensinou a viver, amor a Deus e amor ao próximo. E amor ao próprio mundo, amor ao trabalho verdadeiro. O que tudo isso nos estimula e nos acossa é a sermos, testemunhas que professem e transmitam aos seus filhos, seus parentes, amigos, a fé cristã em toda a sua beleza, em todo o seu resplendor. Como um dom divino que ilumina a alma e enche de plenitude o coração, não simplesmente com moralismo barato, moralismo chão, mas algo grandioso, de comportamento humano, de perfeição, de identificação com Jesus Cristo, o perfeito Deus e perfeito homem, com todos os santos e santas que passaram por essa vida, com o seu heroísmo, com a sua dignidade. O mundo tem necessidade de que sejais o sal da terra e a luz do mundo. O mundo tem necessidade de vós, precisa de sal, de vós como sal da terra e como luz do mundo. Pedia-nos o Papa João Paulo II. E com seus 83 anos, mas com espírito super jovem, ele também dizia e dizia aos jovens: embora eu tenha vivido no meio de muitas trevas, sob duros regimes totalitários, sobre o nazismo, sobre o comunismo, tive suficientes motivos para me convencer de maneira inabalável de que nenhuma dificuldade e nenhum temor é tão grande a ponto de poder sufocar completamente a esperança que jorra sem cessar do coração dos jovens. A Igreja necessita hoje de homens e de mulheres que tenham a coragem de serem diferentes de tudo aquilo que está por aí e é degradante para a nação, degradante para a sociedade. E nós temos essa coragem se estivermos a fim de ser cristãos coerentes, de viver a nossa fé com coerência, sem medo das represálias, sem medo de ser a minoria, sem medo de ser diferentes da grande maioria, sem medo da mídia, sem medo das redes sociais, sem medo de nada, dispostos a ter unidade de vida, ser sal da terra e luz do mundo. Essa é a nossa missão. São José Maria estava convencido de que se nós
os cristãos, vivêssemos verdadeiramente de acordo com a nossa fé, provocaríamos a maior revolução de todos os tempos. Continuaríamos a revolução que Cristo começou e que pediu que os cristãos continuassem, de fazer com que o reino de Deus se instalasse neste mundo, fosse edificado neste mundo. E na prática, como isso se realiza? Quando no trabalho surgem, por exemplo, conversas, né, sobre política, ou sobre literatura, sobre arte, teatro, filmes artísticos e culturais, sobre esporte. Falamos desses temas junto com os demais e atuemos nesses campos como quem tem fé em Deus, como quem tem fé no valor da moral cristã. Não vamos fugir desses temas, como se não fossem temas cristãos, como se nosso tema, nossa fé, deveria ser vivido só num recolhimento como este, na igreja ou na própria família. Não. Vamos viver a nossa fé e vamos demonstrar a nossa fé na vida profissional, no relacionamento social. Se quando formos escolher um filme para assistir no cinema, ou na televisão, ou no tablet, ou um livro para ler, não fazemos essa escolha só porque aquele filme é tecnicamente bom, ou está muito bem feito, porque os artistas trabalham bem, porque ganhou Oscar e outros prêmios, porque as fotografias são maravilhosas, ou porque aquele livro está muito bem impresso, a história é legal, todo mundo está lendo, é um best-seller, está fazendo um grande sucesso. Porque se a lei de Deus está sendo desrespeitada naquele filme, está sendo vilipendiada naquele livro, naquele programa social e político, devemos julgá-los como ruins moralmente. Isso é ter unidade de vida. É ser um cristão coerente. É viver de fé. Porque que filho, eu pergunto a vocês, que filho seria capaz de louvar um insulto feito à sua mãe, simplesmente porque o insulto foi feito em versos de grandes perfeições métricas, num ritmo extraordinário de versos. És filho de mãe leviana, fétida cheia de lama. Mas que maravilha, né? Que coisa muito bem feita. Quem seria louco de elogiar um insulto à sua mãe como este, por causa das suas perfeições métricas e formais? Estaria totalmente pirado, totalmente fora de eixo. Então, não vamos deixar que a nossa fé em casa fique em casa quando saímos à rua. Ou quando entramos nas redes sociais, na internet. Porque hoje não precisamos ir aos prostíbulos. Os prostíbulos estão na internet, estão no celular. Não é necessário sair para ir ao prostíbulo. Não é necessário ir a nenhum lugar e se deslocar para ir a lugares que são inadequados para um homem de fé. Os governos e as instituições de ensino podem ser aconfessionais. E eu até acho que é lógico que o sejam, né? Os governos, né, instituições de ensino, pelo menos públicas. Né? E o que significa ser aconfessional?
significa que não deva ser ateu e nem imoral, mas neutros. Isso é ser aconfessional, não é ser ateu. Entende? O sinônimo de aconfessional não é ser ateu, não é ser imoral, é ser neutro. No entanto, um cristão não pode ser aconfessional. Seja um homem de governo, um político, seja um homem que trabalha numa repartição pública, numa estatal, e mesmo numa repartição privada, na família, na sociedade, nas redes sociais, não pode ser aconfessional. Não pode ser neutro em matéria de fé, em matéria de moral, ao atuar na sociedade. Na sua atuação social, na sua atuação profissional, na sua atuação política. Não pode. É cristão, está na essência. A sua ação, seja onde for, vai demonstrar que é um homem de fé, um homem de moral. E precisamente São José Maria nos advertia com relação a isto e manifestava a sua justa indignação. Tens-te dado ao trabalho de meditar no absurdo que é deixar de ser católico ao entrar na universidade ou na associação profissional, diríamos, no sindicato, ou na sábia assembleia, ou no parlamento, como quem deixa o chapéu à porta, como se fazia antigamente, ao entrar numa dessas repartições, na chapeleira, deixava o chapéu na chapeleira. Como se a fé fosse um chapéu, para ser posto. Então, quando entra-se na igreja, então se põe o chapéu. Quando se vai a outro lugar, se tira o chapéu. Não basta que tenhamos ideias corretas sobre a família. Teoricamente, corretas sobre a sexualidade humana. E até nos comportemos corretamente nesta matéria. Não basta isto. Mas é necessário que o nosso comportamento esteja de acordo com essas nossas ideias. Senão, estaríamos tendo uma tremenda falta de unidade de vida. Estaríamos dando um triste exemplo de falta de coerência cristã. Para ser luz do mundo e sal da terra, o que é preciso? É preciso não ter medo de chocar com o ambiente. Não ter medo de chocar com a maioria dos colegas que pensam de uma maneira diferente e vivem de uma maneira diferente. Porque quem ocultasse a sua fé, quem entrasse na onda da imoralidade dos colegas, também nas redes eletrônicas, nas redes sociais, né? Por medo de ser chamado de beato, de carola, né? De que está infringindo o politicamente correto, né? Deveria escutar aquelas advertências de Cristo, que se fazem renovadas aqui e agora, para nós, porque Cristo vive. Porque as palavras de Cristo são palavras eternas, porque Ele é a palavra de Deus. Todo aquele me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. E aqui vem a advertência. O estímulo primeiro, grande estímulo este, Jesus confessando o nosso Pai diante do Pai, agora, nesse momento, Pai, este é dos meus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Não te conheço. Afastai de mim.
trabalhadores da iniquidade. Jesus, o manso e humilde, que morreu na cruz por nós, misericordiosamente, terá que dizer isto ao Pai? De alguém? De nós? Afastai de mim. Na formação que nós recebemos no Opus Dei, se insiste muito em que tenhamos uma intensa vida sacramental. Que participemos da Santa Missa, não só nos domingos, mas quando possível também durante a semana, que comunguemos, que nos alimentemos do pão da vida, do pão dos anjos, que é pão que é Cristo, do maná que jorra, né, para nós e nos alimenta nesse deserto da vida, que nos confessemos com frequência, que tenhamos um rico plano de vida espiritual, leitura espiritual, estudo, documentos da igreja, rezo do terço, exame de consciência, jaculatórias. No entanto, nessa mesma formação, que nos insiste tudo nisso como fundamental, como básico, para termos uma vida cristã, também nos ensina que essa piedade, necessária, justa e oportuna, não podem estar isoladas do nosso dia a dia, dos momentos de trabalho, dos momentos de convivência familiar, do descanso, do esporte, pessoalmente, com a esposa, com os filhos, com os irmãos, com os amigos, colegas. Não pode. Porque a santidade, ela não consiste em multiplicar e nem simplesmente cumprir práticas de piedade. Não vai ser mais santo aquele que mais reza, que mais faz oração, que mais reza o texto, que mais vai à missa, ou participa na igreja, né? Mas estar com Deus em tudo aquilo que fazemos. Isso é a essência da vida cristã. Levar essa vida de piedade, bem enraizada, em momentos claros e concretos necessários, levá-la para o comportamento, que não é mais necessário, não vai estar rezando no comportamento, vai estar conversando, vai estar trabalhando, vai estar acessando um site, vai estar conversando, vai estar ensinando o filho a matemática, está com Deus, está realizando a sua vida cristã, isso é oração. O cristianismo não é um conjunto de práticas de piedade. Isso não é o cristianismo. Não é mais cristão quem comunga diariamente. É cristão autêntico quem une essas boas práticas de piedade necessárias, sem exageros e esquisitices, às situações da vida de todos os dias. Quando está na cama, quando está no chuveiro, quando está diante da televisão, diante do tablet, do celular, quando está com os colegas, quando está com a esposa, com a avó, com a mãe, com a tia, com o filho, o neto, o que for. Ajudando os outros, remediando as injustiças, postando algo que eleve aquele ambiente, que una as pessoas que estão brigando por causa de política. Não reclamando dos chefes, dos subalternos, sem mais nem menos. Por isso também diz-nos no livro Forja, São José Maria. Uma pessoa piedosa, com uma piedade sem carolice, cumpre o seu dever profissional com perfeição. Porque sabe que esse trabalho é prece elevada a Deus. Essa é a revolução que é necessário realizar. Ser sal da terra e luz do mundo é isto. Fazer com perfeição tudo.
Tentar fazer o máximo moralmente, perfeitamente, como homens. O que eu sou? Sou homem. Então, eu, como homem, utilizando a minha inteligência e utilizando o meu coração, a minha vontade, os meus sentidos, tudo, eu vou procurar fazer isto como um homem perfeito. Uma refeição. Vou comer como um homem perfeito, como um filho de Deus, como um Jesus Cristo. Isso é o cristianismo. Fazendo um trabalho, numa reunião de trabalho, pela internet, pessoalmente, presencialmente, onde for, dando glória a Deus. Talvez intimamente, em algum momento ou outro, dirigindo-nos para Deus, pensando, estou aqui, Senhor, fazendo isto para Ti. Mas às vezes não é necessário, porque estamos envolvidos intelectualmente, sentidos, naquilo que estamos envolvidos, e não dá para dizer nada para Deus naquele momento, mas aquilo que estamos realizando é para Deus, e Ele sabe, Ele está olhando. Estaremos sendo úteis à sociedade, santos, sendo perfeitos, como Deus é perfeito, como Jesus Cristo é perfeito. E para isto, São José Maria, no caminho, ele nos dá umas metas interessantes, considerando tudo aquilo que somos como ser humano, pensando em tudo aquilo que entra em jogo na nossa ação, na nossa atitude, no nosso comportamento, tentando fazer com que tudo esteja de acordo com aquilo que olhamos para Jesus Cristo e vemos. Assim, quero ser. Ou seja, nas intenções, Jesus seja o nosso fim. Na intenção, nesse relacionamento matrimonial, nessa conversa com o filho. Nesse trabalho concreto, nesse relatório, Jesus seja o meu fim. Nessa consulta, nesse estudo, Jesus seja o meu fim. Nos afetos, o nosso amor. O afeto, a filha, a enteada, os colegas, os servidores, as pessoas com quem encontramos na rua, o amor a Jesus Cristo. Meus afetos eu daria para Jesus Cristo, dou a Jesus Cristo como estou dando para esta pessoa. Na palavra, o nosso assunto. Evidentemente que toda a nossa palavra não vai ser Jesus, 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 Jesus. Mas, de alguma maneira, a nossa palavra vai ser palavra de vida eterna. Palavra que é Deus. Palavra como Ele, com a palavra, criou o mundo. Então, toda a criação é palavra. Toda a criação procede da palavra de Deus. Então, toda a palavra, ela é divina. Toda a palavra, quando é palavra, né? Não quando... Por isso, que a nossa palavra seja Jesus Cristo. E as nossas ações, o nosso modelo. Manso e humilde de coração, misericordioso, serviçal, trabalhador, solidário,
enfim, todas as virtudes que ele nos ensinou a viver. Então, vamos pedir a Nossa Senhora que tenhamos essa unidade de vida, que sejamos sal da terra, luz do mundo, para que, quando as pessoas nos ouvirem falar, nos verem agir, possam encontrar essa maravilhosa luz e o saboroso alimento do verdadeiro cristianismo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.